Quando o assunto é picape que aguenta tudo e encara qualquer terreno, tem que ser a Nissan Frontier 2024 e ponto. É a única picape da categoria com suspensão traseira Multilink, que garante muito mais conforto e estabilidade nos terrenos mais extremos. É a única picape com teto solar, para você aproveitar melhor as suas viagens. Além de ser 4x4 e equipada com visão 360 graus inteligente, para você ter mais controle dos seus arredores e facilitar as suas manobras. E chegou a hora de você ter a sua. Aproveite taxa zero em toda a linha Frontier. Vá até uma concessionária Nissan mais próxima e faça um test drive. Alô, amigos do Agronegócio, mais um Agro 360 para você com a gente aqui no Canal Rural, o canal do criador, no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast. E lembrando sempre para você que nós estamos disponíveis também em todas as plataformas de áudio. Hoje vamos mais um papo muito bacana. Nosso convidado é ele, Faber Monteiro, proprietário da FMX Pecuária, uma empresa que faz assessoria, consultoria, trata do pecuarista, do bezerro até o abate. Tudo bom, Faber? Tudo ótimo, Rafa. Falei alguma coisa errada da FMX? É isso mesmo? É isso mesmo. A vida da gente é resolver problema, né? É só resolver problema. É isso aí. Uma empresa que está com muito sucesso. A gente vê toda essa grandeza que você vem fazendo hoje, já referência em todo o Brasil. Atuando mais no Mato Grosso, né? Isso. Mas acaba que hoje a gente já tem capilaridade para outros estados aí, pontualmente. Mas vamos contar a história do Faber, que eu sei que você tem uma história de superação, várias situações que você passou na sua vida, que eu já tô sabendo mais ou menos aí nos bastidores. Vamos lá, como é que começa a sua ligação do agronegócio? De onde você vem? Ô Rafa, eu nasci no interior de Minas Gerais, em Muriaé, região da Zona da Mata. Uhum. E a gente fala que a gente é da roça, né? A gente ainda tem esse jeito, né, de falar assim, nós veio da roça, nós mora na roça, né? Eu também tenho, na minha região também a gente fala que é da roça. Eu vim da roça, né? É. Então a gente veio de uma criação, né? Meu pai, meu avô trabalharam na roça. Então a gente ali mexia com gado de leite, né? E aí trabalhando firme, gado de leite, você sabe, aquilo é uma religião, né? E a gente... Desafiador, né? E a gente veio daquela época que a gente cortava o capim, né? Ia lá na capineira, cortava o capim, derrubava ele no chão. Aí fazia a leira, encostava o burro, o carro de boi, jogava o capim pra cima, tocava pro curral. Dava um juçá no braço aqui, coçava a barbaridade. Cameirão, né? Cameirão sapeca, né? E aí tocava aquilo pro curral, chegava lá, tinha uma picadeira, né? Aquela tradicional picadeira. A sua era manual ainda ou já era da elétrica? Não. Veio aquela manual no diesel, né? Que a gente tocava, né? Aí depois... Que motorzinho de tobata? Isso. E aí a gente ia passando o capim na picadeira, aí moía ele, geralmente batia na parede, pegava com um garfo, né, enchia o balaio, e do balaio a gente ia lá no coxo da vaca, esse coxo quadrado de azulejo, né? Uma vaca de ponta uma pra outra assim. Nossa, tá passando um filme aqui na minha cabeça, né? Contando essa história. E aí tirava leite na mão, aí depois veio a ordenha, né? Mas nós não sabíamos mexer direito nela, aí dava doença. Aí meu avô falava, essa máquina é mamiteira, né? Então a gente veio daquilo, e aí a gente já rapava o curral, já voltava lá de onde nós cortou o capim, jogava o esterco, né? Que se você jogasse, você não precisava curtir o esterco, jogava ele lá. Então a gente veio dessa vida, e cavalo, eu sempre gostava muito de cavalo, né? Criança, porque a gente não tinha celular, né? Nada. E a gente que é criado na roça não tem nem muitas vezes apego a time de futebol, essas coisas, né? Eu gostava tanto de cavalo que eu saía correndo sozinho assim, eu fazia um chicote, eu dava lambada em mim mesmo e eu mesmo ia correndo mais ainda de tanto que gostava, né? E geralmente, às vezes, as pessoas que a gente trabalhava sempre tinham os cavalos bons, né? É até um negócio hoje que eu não nego cavalo pra criança nenhuma, né? Porque às vezes Mas a sua família era... Proprietário não, a gente trabalhava pros outros, né? Trabalhava pros outros. Então, a gente é de família vindo de humilde mesmo, né? E aí eu falo assim, a oportunidade da gente, e aí às vezes ele fala assim, rapaz, você tem uma visão boa das coisas. Tem hora que você dá umas ideias boas. Eu tinha parado de estudar na quinta série, que eu ainda falava tomar pau, né? Reprovar, né? Eu tomei pau na quinta série. Depois... Hoje em dia nem reprova mais, né? Acho difícil, né? Não, só se for muito ruim, né? Mas você tomou pau na quinta série? Na quinta série, na oitava, eu parei de estudar. Aí parei, e mexendo, ajudando, e trabalhando e tudo. Aí um dia eu falei assim, rapaz, eu vou voltar a estudar. E aí eu fui fazer escola agrícola.
Naquela época a gente cuidava da escola agrícola, né? Hoje o governo tem que pagar alguém para cuidar da escola agrícola, né? Isso já vai de encontro do propósito do negócio, né? Mas na época nós que cuidava, né? Tinha que fazer tudo, né? Tinha que fazer manter. tudo. A gente carpia, podava goiabeira e a gente comia do que a gente produzia. Tinha o laticínio, eu fui para a escola agrotécnica de Rio Pomba, que foi uma mãe para mim. Aquilo ali foi o divisor das minhas águas. Eu tenho vários... Eu fiz veterinária, fiz 3 pós-graduação, mestrado, doutorado, mas o título mais importante da minha vida é de técnico agrícola. Verdade. É esse que mudou minha vida. E aí eu entrei na escola agrotécnica lá, e para você pegar o diploma, eu entrei fazendo só o curso técnico, querendo só trabalhar, fazendo só o que gosta, né? E eu não tinha feito meu 2º grau, eu já entrei já passado da idade, né? E aí, pra gente pegar o diploma de técnico, você tinha que ter o 2º grau. Aí eu falei, rapaz, eu tô formando, não vou poder pegar meu diploma, né? Aí eu fiz o Telecurso 2000. Aí eu fiz um pouco de prova do Telecurso, um pouco de prova do Estado que tinha lá, porque que povo de supletivo, né? Sei. E aí o que eu passei em matemática num, e às vezes no outro eu não passei, mas passei em história. Aí juntei aquilo, levei na delegacia de ensino, me deram juntando o diploma de 2º grau. Aí eu sempre trabalhando com gado de leite, né, preparando gado para... Mas como veterinário? Não, técnico agrícola. Técnico né? agrícola. Primeiro peão, né? Aí depois a gente mochava, né? Aí ali em Minas, ali você faz o serviço ali de castrar, mochar umas bezerras, uma vaca parou de comer, dar um soro na veia e inseminar. Que eu insemino desde 13 anos de idade. 13 anos? Mas você aprendeu como? Na lida? Na lida, e antigamente tinha aqueles cursos, né? Antigamente da Lagoa da Serra, né? Você lembra? Lembro. E aí fazia hoje o Senar tem um trabalho muito bonito aí, bacana. Senar, hoje é muito difundido, né? E aí... E você fez o curso da Lagoa? Fiz o curso da Lagoa. Entendeu? Com 13 anos você já sabia inseminar? Já inseminar, 13, 14 anos. E era bom na inseminação? Resultado bom? Rapaz, aí é difícil falar quem, mas é bom mesmo, né? E aí fazia serviço pra um produtor, outro, eu tinha uma motinha DT 180, que é motor 2 tempos, que você ficava catingando óleo. E eu ia fazendo, e aí eu vendia esterco de frango. Às vezes os criadores de frango, eles precisavam do pó de serra. Então, às vezes, antigamente, a serraria dava aquele estoque, ele precisava tirar aquilo. Então eles me davam a troco de eu... Às vezes nem me vendia, me dava a troco de eu limpar o pátio deles, metro cúbico. Aí eu entregava pro cara do frango para ele fazer o piso do frango e ele me pagava com esterco de frango e eu vendia pro cara da horta, o cara da horta já me dava um cheque, eu trocava aquele cheque com a agiota e já fazia meu dinheiro, entendeu? Que idade você tinha aí? Isso aí já com 17 anos, 18 anos. Já desbravando. Aí depois eu falei assim, rapaz, eu vou fazer veterinária, né? É meu sonho, né? Porque eu trabalhava de técnico, aí vi um veterinário num carrinho, aí ele ia, desculpa da palavra, me dava umas comidas de rabo e eu que fazia os negócios tudo, e saía, ele que levava a fama. Ele falava, rapaz, eu quero ser isso aí, que eu acho que eu sou melhor do que esse cara. E eu ficava assim, né? Só quando a gente vem de uma família, às vezes humilde, às vezes o pai da gente não tem a visão de falar, estuda, meu filho, tudo. Hoje a comunicação é muito grande, né? Mas na época você morava na roça, você não tinha isso. Às vezes pra ver televisão, você ia andar lá no vizinho, né? Então hoje a comunicação é muito grande. Então, e aí você não teve aquele incentivo, né? Às vezes, o que você quer ser quando você crescer? Às vezes nem essa pergunta eu tive, né? Você não sabe? Se voltar sua memória lá naquele... Não, eu não lembro. 17, não. Que você queria ser, você não sabe. Não. E às vezes, por eu não gostar de estudar, ainda o povo ainda aí que não dava crédito, né? Porque eu gostava da lida. Uma vaca ia parir, eu acabava o mundo pra mim. Enquanto ela não parisse, eu não fazia mais nada. Uma porca ia parir, entendeu? E aí era minha vida, paixão, né? E eu sofria com aquilo. Mas os veterinários iam lá e eu colava neles. E eu aprendia. E eu era interessado. Eu nem estava na faculdade, eu colecionava bula de medicamento. Que gado de leite, você sabe que tem uma farmacinha, né? Tem. E aí eu lia todas as bulas. Quando eu entrei na faculdade, eu sabia todos os medicamentos de cor, dosagem, tudo, que até hoje eu nunca esqueci. Eu colecionava bula. Por quê? Só por interesse em querer aprender. Salvar a vida de animal, alguma coisa? Não. Por querer aprender a trabalhar, pegar uma aveia,
Tudo. Isso antes de eu entrar na veterinária. Mas você falando que você não gostava de estudar, mas você era um estudante nato. Não é verdade? O meu problema era falar pra eu estudar história, química, física, entrar Geografia. lá. E eu sou um cara agitado. Eu não consigo ficar parado, entendeu? Eu não conseguia, às vezes, ficar parado e tudo. Às vezes, ficar lá vendo um professor falando que ele era uma dificuldade pra mim. Você pegava a bula. Pegava bula, medicamento. Tá lá, você pegava um Mercepton. Aí eu já aprendia pra que Você sabia pra que era, dosagem. Aprendia. E, assim, muita coisa. Eu fui um cara que até na minha formação eu nem fiz muito estágio. Só que essa época que você tava, só desculpa te cortar, mas você tava colecionando a bula ali. Chegava um veterinário, você já sabia o que ele ia aplicar às vezes? Já sabia. Sem ter estudado ainda? Falava. Sem ter... Não, sem nem eu estar na faculdade. Eu era técnico agrícola. Caramba! Eu colecionava. E eu ia numa fazenda, a primeira coisa que eu fazia, eu entrava dentro da farmácia pra ver qual medicamento que tinha lá que eu não tinha bula. Era coleção mesmo. Coleção e guardava dentro do saquinho. Inclusive, até pouco tempo, eu ainda tinha parte dessa coisa demais de... Não tem mais? Eu tenho o meu caderno que eu sempre anotei as coisas mais importantes. Esse caderno tem mais de 20 anos. Eu tenho até hoje. E eu tenho uma biblioteca vasta dentro da minha empresa. Eu tenho todos os livros da veterinária, zootecnia, que eu gosto muito de ler. E eu sou um cara que leio muito livro. Eu não assisto televisão desde 2015, mais ou menos. Que bom. Entendeu? Que bom. E aí... Mas podcast você assiste? Podcast é mais no carro, né? Não vai Escuta, né? Mas vamos lá. E aí eu falei assim, eu vou fazer veterinária. E aí na época, pra você fazer veterinária, é difícil, porque você tem que estudar. Você tá morando aí em Minas ainda? Em Minas. E aí eu falei, rapaz, é uma coisa muito distante, né? Porque você imagina, não tinha essas bolsas que tem hoje, incentivo, FIES. Eu lembro uma vez que eu fui na universidade, e aí a universidade, a mulher falou assim, tem um negócio de pacote de FIES e tudo. Aí ela falou assim, você tem que ter uma influência muito forte política pra você conseguir isso aí. Senão você não consegue, não. Porque nós ficávamos 3 horas, a internet era discada, e você ficava 3, 4 horas, ou um dia inteiro, respondendo um questionário da Caixa Econômica para você concorrer a um FIES. E você ficava lá e ninguém tinha aquilo, não. Entendeu? Então, foi na raça. Aí, você vai estudar veterinária, e eu sempre trabalhando, preparando para torneio leiteiro, eu comecei a ajudar uns veterinários. E aí, no que eu comecei a pegar, eu já estudante, aí eu já comecei a pegar alguns serviços para eu ganhar um dinheiro. E aí, alguns professores começaram a me boicotar de estágio. O povo já não me dava estágio. Por quê? Porque eu pegava uns bicozinhos. E eles falavam assim, você não pode e tal. Mas era sobrevivência. Porque não era formado ainda. Não era formado. Mas eu fazia assim, eu mochava uma bezerra. Mas isso é um serviço que pode ser feito, não precisa de tá com um diploma pra fazer, né? Mas na sobrevivência, em frente é leão, né? E aí eu passei a vender biscoito também. Eu sempre fui um cara muito comprometido com o resultado. Eu lembro que eu saí pra vender biscoito na rua, aí eu vendi um biscoito amanteigado. Desculpa. Fica à vontade. É uma lembrança gostosa, né? Sem dúvida, tudo que marca a vida da gente E eu tinha vendido R$280. Eu falei, cara, se eu chegar lá e falar que eu vendi R$300, o cara vai ficar feliz. Eu peguei R$20 meu, coloquei e falei assim, vendi 300 hoje. O cara ficar feliz, entendeu? Então, assim, umas coisas que hoje você não vê isso. As pessoas não têm entusiasmo nem nada, né? Você colocou 20 do seu bolso pra valorizar. Pra falar que eu vendi... Naquele dia eu vendi por 300. O cara animar comigo, entendeu? E sempre foi assim. Eu sempre fui focado em dar o resultado, né? Focado. E aí eu assistia Globo Rural e vi o Mato Grosso. Aí vi o Mato Grosso... Falei, rapaz, que loucura. E eu não tinha costume de viajar. Eu fazia o casco da Embrapa Gado de Leite, o casco das vacas, da Embrapa Gado de Leite. Aí o falecido doutor Ari falou assim, vou te levar em Uberaba. Eu nem tinha vindo Uberaba na vida, que é da Zona da Mata. Você estava fechado naquele círculo ali da Zona da Mata? Aquele mundinho ali, Cataguases, Leopoldina. Você não sonhava? Fala, eu quero... Rapaz, eu fui em Juiz de... Aí depois eu fui pra Juiz de Fora, né? Minha família... Aí eu fui lá, eu cheguei em Juiz de Fora, que é uma cidade maior. Eu vi um monte de carroceiro na beira de um córrego assim, que eles faziam mudança de cavalo. Falei, rapaz, se um dia
Eu era moleque, falei, rapaz, se um dia eu vier pra cá, eu vou ser carroceiro. Eu gostava de cavalo. A visão que a gente tinha, né? Era o que era grande pra você. É o que era grande. Eu vou ser carroceiro. E quando você falou seu Ari, que você comentou? Sou Ari. Falou de levar o Uberaba por quê? Pra Zebu? Pra eu passear. A gente ia fazer uma visita na... Aquilo era como se fosse um outro continente, outro país. Uma outra viagem. Viajar no carro lá da Embrapa, né? E ficar num hotel, né? Aí eu cheguei no café da manhã, vi um pudim no café da manhã. Eu falei, eu comi o pudim inteiro. Eu nunca, né? Então, aquela coisa gostosa, né? Então, aí depois eu fui começar a escutar do Mato Grosso, né? E a gente sempre querendo ter uma vida melhor, tudo. Aí fui pro Mato Grosso, até pra gente ajudar a família da gente. Eu sempre, assim, eu fui a vírgula da minha família, sabe? Então, de querer desbravar, tudo. E a gente sempre tinha ciência do gado do dia a dia, né? Isso aqui me fez a diferença na minha vida, né? Conhecer o lida. Comportamento, a lida, saber ler um Se um cara animal. falar assim, eu cortei aqui tantas carradas de cana aqui hoje aqui, eu sei falar, eu sei se você tá mentindo pra mim ou não. Entendeu? Eu não... hoje eu chego num confinamento, se o trato tá regular, como é que tá as coisas, não preciso estar lá todo dia, não. É meia hora que eu andar ali, eu já sei o que tá acontecendo. Mas aí a vivência lá daquele moleque que guardava a bula. É porque quando a gente não tem instrução, você aguça a observação. Quando você não tem instrução, que aí as pessoas criaram esse modelo de estudo, que você tem que só aprende quando você entra dentro da sala de aula, tudo. As pessoas acham que você só aprende o que está dentro do livro. E se você observar, se você começar a olhar pro gado, ele começa a conversar com você, entendeu? Você vai vendo o comportamento. Por que essa vaca tá aqui sozinha? Por que esse bezerrinho tá assim? Entendeu? E isso hoje é o que eu vejo que falta. As pessoas perdem a sensibilidade, né? A sensibilidade com os animais. Eles conversam com a gente o tempo todo. Você sabe o dia que seu cavalo não tá bom. Se você convive com ele dia a dia, você sabe o dia que ele não tá bom. Né? Então isso aí ajudou muito na minha vida. Aí eu fui pro Mato Grosso. Você foi a primeira vez no Mato Grosso pra quê? Passear só? Não. Eu não fui pra passear. Eu não conheci nenhuma pessoa lá. Nem o nome de uma rua. Eu falei, pra eu ir pra lá, eu preciso de uma coisa garantida. Eu fiz uma prova do mestrado. Aí eu fui muito bem colocado no programa. Aí já formado, né? Formado. Formei, e já fui pra lá. Peraí, mas... Vamos lá. Formou? Falou. Já fui. Mato Grosso? E aí... Sem planejamento nenhum ou não? Nada. Sem nada. Sem conhecer uma rua lá. Que lugar? Qual cidade? Cuiabá. Cuiabá direto. Aí eu pensei assim, eu formado. Aí eu passei no mestrado, e aí na época o mestrado tinha uma bolsa, tipo, ia ser acho que R$1.000, não sei. Só que aí eu fui lá, fiz a matrícula, aí eu já fiz a pergunta, que dia cai a bolsa? Porque eu cheguei lá com R$575. Só? Só. Mais nada. Mais nada. Sem salário, sem nada? Sem nada, sem nada. Sozinho? Sozinho. R$575 no bolso. Sozinho. Que ano foi isso, você lembra? 2009, acho que 2009. Aí... Você foi de quê pra lá? Eu fui de ônibus. De ônibus? Avião nem pensar, então. Não. Teve outras oportunidades que às vezes eu andei de avião, porque às vezes o pessoal, às vezes eu trabalhava com casco, então às vezes o pessoal que era casqueador, né? Aí um cara às vezes tinha um gado, às vezes em Brasília. Aí pagava a passagem. Aí pagou pra eu ir lá, entendeu? Mas aí eu fui lá fazer o mestrado e aí a bolsa não caiu. Aí depois me deram um comunicado lá de que a bolsa tinha sido suspensa. Aí meu dinheiro acabou. Zero. Essa bolsa de R$1.000 era suficiente pra te pagar o morar numa república e tipo assim, eu já fazia a conta pra comer. A universidade tinha o RU, que na época era R$1 simbólico. E aí a universidade entrou de greve e suspendeu a bolsa. Então eu não tinha nenhum RU pra comer nem a bolsa. E o dinheiro acabou. Aí eu pedi isso, aí eu falei, eu me garanto, eu sei trabalhar, ué. Isso aqui eu vou me virar. Aí que eu me lasquei. Porque
Uma coisa é você estar desempregado e voltar e deitar na cama do pai, alguma coisa assim, saber que você tem um teto. Agora, você não tem onde você dormir, nego, e num lugar que você não conhece ninguém, num outro estado, e você não tem o recurso. E aí minha família é de humilde. Eu ia falar pra eles que eu tava pior do que eles, levar preocupação em Minas. Tava em Minas ainda. Eu vou levar preocupação, e eu fiquei com aquilo sozinho. E aí eu fui trabalhar, fui fazer diária em pizzaria, eu morei num posto de gasolina, a troco de colocar as grades, lavar o pátio do posto. Aí me deram um quartinho pra dormir. Aí, isso já é estudado. Com o diploma na mão. Na mão. E eu bati essas empresas que vendem sêmen, casa agropecuária grande, eu bati nelas tudo. Pedindo trabalho, tudo. O cara pegava meu currículo assim, outra hora a gente vê isso aí. Aí, tapa na cabeça, dá uma rodada aí dentro do parque de exposição. E isso aí tudo. E aquilo só ia me dando mais força. Aí eu não consegui. Eu saí um dia, rapaz. Aí eu dormi, eu comprei num supermercado um colchonetezinho. Sabe o que eles vendem em supermercado? Que é fininho assim. Uhum. Eu comprei pra eu dormir. E aí eu não tinha geladeira nem nada, só comia o que podia comer naquela hora, assim, entendeu? E aí eu fiz jardim perto da universidade, casa, jardim, cortar grama. Aí eu fui fazer diária numa pizzaria. Eu consegui uma diária numa pizzaria à noite. Fazer diária é garçom? De garçom. E aí eu consegui lá. Aí ganhava uma pizza pra comer no final da noite. Sempre sobra de pedaço que as pessoas estavam limpinho, né? Aí aquilo pra quem tá assim, banquete. Entendeu? Imagina. Aí eu guardava. E aí eu saí da pizzaria e eu vi um soca-soca, né? Um tunte-tunte de boate, né? Eu falei, eu vou pedir emprego aqui, né? Aí eu bati lá, o cara, rapaz, nós estamos precisando mesmo. E faltou um barman aqui hoje, você já pode começar agora? Falei, claro. Tal. E aí a diária era até boa, sabe? Da noite inteira. E aí eu trabalhei 8 meses numa boate. Boate de respeito? Não era não. Não era... Zona mesmo? Mas não era de mulher não, era pra homem. Eita! E aí, rapaz, eu sou profissional, hein? Porque aonde eu chego, às vezes eu encontro pessoas que estavam lá, eu não mudo nem meu jeito de olhar, porque profissional é profissional. Entendeu? E aí depois eu fui pra uma outra boate também, porque me indicou, porque eu era bom, porque eu era comprometido, que eu ajudava. Eu fui ser chefe dos caixas de uma outra boate, entendeu? Tomar conta dos caixas. E veterinária, agronegócio, nada. Nada. Aí eu trabalhei 8 meses, cara, na noite. Barman de boate. Barman, caixa, cara que não paga a conta. Segurança, fazia tudo. Tudo, coordenando. E aí você vê, né, assim, você tem que ter muita opinião, né? Muito, tô vendo isso. Tem que ter muita opinião. E aí eu consegui um emprego numa casa agropecuária. E aí essa casa agropecuária me ofereceu um salário baixinho, cara. Balcão, entendeu? Balcão. Balcão. E eu era o veneno no remédio, olha aí. A bula que você colecionava lá atrás. E o cara chegava lá, minha vaca tá assim, você faz assim, faz assado. Aí o cara fala assim, não, eu vou levar só isso aqui. Eu falei, então você não leva nada, porque isso aqui não vai resolver a vida dela, você vai gastar dinheiro e ela vai morrer. Se você quiser, você leva o combo, completo. Senão Mas você tinha certeza pra falar. Não, eu sempre... Tinha opinião pronta pra falar. Não, eu sempre fui... E assim, eu me tornei muito estudioso no meu dia a dia e tudo, na veterinária. Eu não dormi, até pouco tempo, eu não dormi um dia sem ler um artigo científico. Hoje, com os compromissos, a montoeira de coisa que a gente cuida, eu não consigo mais. Né? Mas era muito focado. Eu fiz da veterinária a coisa mais importante da minha vida. Você nasceu veterinário? É. Aquele menininho que você tá falando de 13 anos. Eu faço toda a cirurgia que você imaginar de uma vaca. Eu só entendo de vaca, de boi e de vaca. Entendeu? Hoje eu tenho minha tropinha, apagar um fogo ali, mas eu chamo os profissionais especializados para aquilo.
Pro cavalo você chama outra pessoa, mas bovino você... Bovino, porque eu sei a importância de um profissional capacitado no negócio. Entendeu? Uhum. Então, hoje não se tolera conhecimento superficial nas coisas, não. Você tem que ter habilidade, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que ter conhecimento de causa, propriedade, experiência, vivência. Entendeu? Uhum. Então, hoje eu dou muito valor a isso. Então, eu valorizo muitos profissionais de cavalo que me atendem lá, meus colegas, Ave Maria. E dessa da agropecuária, aí você tinha o domínio do conhecimento dos remédios na mão. E aí a agropecuária dava café da manhã, almoço, e me liberava um carro para eu visitar as fazendas. Eu falei, opa, aqui eu vou oferecer meu serviço. E eu fui fazendo a minha carteira. O que era seu objetivo? Ser veterinário? Atuar como veterinário? Claro. As fazendas, era querer ser veterinário. Sempre tive. E aí, engraçado, que eu não larguei momento nenhum do meu mestrado, que é o objetivo que eu fui. Eu nunca ruí a corda. Uhum. Nunca fui frouxo. Não, eu vou fazer, eu vou entregar, eu vou até o final disso aqui. Comprometimento. Sempre fui assim. Entendeu? Às vezes eu falo assim, se eu falar que eu vou subir no poste, eu vou me arrebentar todo. Mas você vai me ver lá em cima do poste, você vai me ver. É uma característica que eu tenho. Determinado. E aí eu fui comprar. Aí eu já tava começando a atender. Você começa atendendo o povo pequenininho, uhum. de assentamento, né? Você começa ali, na base. E aí um já vai falando um pro outro. Aí o nome vai... E aí, nisso eu precisava comprar touro para um cliente pequeno. Eu precisava comprar lá uns 5, 10 touros. Não me recordo na época. Uhum. E aí eu falei, rapaz, que responsabilidade, né? E aí eu fiz um... Touro pra corte, Nelore. Touro Nelore, Uhum. E aí eu fiz um estudo, eu gostava, na época ainda a pista era muito forte, tinha aquele glamour. Uhum. Eu falei assim, não, rapaz, eu comprar um touro de pista pra esse cara aqui que tá com a propriedadezinha dele cheia de desafio, que eu tenho que focar num gado de produção, que tolera desaforo. E você já conhecia bem do Nelore? A vida inteira, né? Porque não, na minha cabeça tá vindo só você mexendo com leite lá atrás. Mas tipo assim, mas a gente sempre... Tá envolvido, né? Sempre, como falar assim, sempre o que deu lá no Beraba, né? Entendi. Então, né, ranche, uhum. né? O gado VR, aquelas coisas, né? Então a gente sempre tinha, né? Aquele acompanhamento, né? E engraçado, rapaz, que quando iniciou os primeiros canal rural, assim, de canal do boi, né? Eu e meu avô, assim, de madrugada, ficava passando os boi, né? Os lotes que ia ser assim, né? E nós ficava olhando e ele me ensinando, olha aquilo ali, tá vendo essa barbela desse jeito assim e tal? E nós ficava ali horas e eu deitava no pé do sofá dele assim, só observando. E ele falando, aquilo ajudou demais, né? Era um entretenimento pra nós aquilo ali. Foi uma alegria e tanto, sabe? Você fica uma televisão que passava só boi, né? E daí você, pra comprar esses touros que você precisava? Aí eu fui lá. Aí eu cheguei, aí ele chama Olímpio Risso de Brito, dono da agropecuária Cangaia. Uma pessoa hoje que é referência no Nelore no Brasil inteiro. E logo que eu comecei a trabalhar, eu tive uma diverticulite, e aí eu fui diagnosticado com pólipos, e aí eu tava tratando, eu tive que passar a tratar de um câncer na porção final do intestino. E aí, médico, tudo, aquela coisa toda. E eu sozinho, e não tinha... E aí eu começando a pegar serviço. E aí eu tive que esconder que eu tava doente. Eu tive que esconder. E aí na época, você fazendo tratamento, quimioterapia, não é uma coisa simples e tudo, né? E aí eu tinha acabado de fazer uma sessão e o Sr. Olímpio pegou eram umas 5 horas da manhã, ele marcou num posto, pegou eu indo pra fazenda e meu corpo fraco, eu fiquei branco, levei a mão no braço dele assim. Ele falou que achou que eu tava morrendo, eu desmaiei dentro do carro dele, no meio da rodovia. Meu Deus. Aí mas aquilo foi muito importante pra mim, porque ali ele teve compaixão para comigo, e aí meu cliente comprou o touro dele, tudo, e aí eu ganhei, abre aspas, um pai no Mato Grosso.
que é o Sou Olímpio Risso de Brito. Ele é a família dele. E aí ele ligou pro veterinário dele, que é o Chico Manz, que é o superintendente da Acrimate hoje lá, um profissional fantástico. Ele falou: Chico, eu te ajudei muito, mas agora eu preciso ajudar uma pessoa. E aí ele falou assim: a partir de hoje você é o veterinário da minha fazenda. Caramba. E aí ele passou a me ajudar, me levava, os filhos deles me levavam no hospital, me amparava, tudo. E aí por eu trabalhar para ele, e aí virou um cartão para mim. Abriu as portas. Aí abriu as portas, né? E aí fui pegando vários clientes. E eu sempre fui o feroz na inseminação, né? E aí quando veio a tecnologia da IATF, os veterinários tinham medo de inseminar assim. Ah, eu insemino só 100 vacas por dia, senão vai baixar o índice. Eu já era louco, né? Quanto você fazia? Ah, rapaz, é uns números que às vezes é mentiroso, mas teve dia de eu inseminar 832 vacas num dia. Fazia ló de manhã, de tarde e de noite. Caramba! É. E aí aquilo foi me dando proporção. Eu falei: tem um cara aí que ele é louco na inseminação aí. Ele é meio doido. Entendeu? Aí eu fui na concessionária na época e eu financei em 60 vezes, sem nenhum real de entrada, uma Saverin de vidro na manivela. E toquei aquele Mato Grosso lá. Fazendo ATF. E ATF. E aí eu falei: rapaz, eu tenho que ter uma empresa, né? Aí eu falei assim: vou pôr meu nome, Faber Monteiro. Aí eu falei assim: eu produzo bezerro, né? Aí vou pôr um X aqui de multiplicação. Aí ficou FMX. Aí embaixo eu coloquei assim: multiplicando bezerros. Eu sempre gostei das minhas coisas tudo organizadinho. Dava relatório, tudo. E aí foi crescendo. E o seu câncer sarou? Zerou. Tratei, zerou, depois voltou, tratei de novo e tal. E assim, sempre... E eu nunca olhei assim para colega veterinário meu como concorrente. Nunca tive esse olho. Sempre olhei para mim e falei: o que eu posso fazer de melhor? O que eu posso fazer de melhor? Aí chegou numa proporção que eu passei a ter muitos clientes, eu saí daquela casa agropecuária e toquei minha vida solo. E aí foi tomando proporção. E aí eu chegava na fazenda, você lembra que aquela época que bombou os embriões, que era só o veterinário, ele queria ser veterinário de embrião. Era o chique, né? Eu sou veterinário de transferência de embrião, né? Do gado de elite, aquele glamour, tudo. E eu observava que as pessoas não sabiam o perfil de pecuarista do Mato Grosso. É um empresário investidor. Não é muito aquele cara muito raiz, não, sabe? É um cara que veio, comprou a terra e tudo. Então eu vi que faltava aquele feijão com arroz bem feito, sabe? Manejar um pasto. Quantos centímetros de coxo tem que ter para salgar bem uma vaca? Até quantas vacas você pode ter num pasto para não interferir, para não ter problema de socialização, pra você desmamar uma bezerrada boa. E eu vi que o povo não entendia aquilo. E eu ia só para fazer inseminação. Mas aí, como eu começava a falar, dar meus palpites até para melhorar meu resultado, o pessoal foi gostando. Rapaz, você vem aqui, tudo o que você fala ajuda a gente. Não, você dá uma aula pra gente. E aí eu fui desenvolvendo essa parte minha. Eu falei: rapaz, eu vou passar a cobrar do cara para eu ir por mês na fazenda dele. E aí eu vou ter uma renda fixa. Sai dessa loucuraiada, esse mês teve serviço, esse mês não tem. E tem uma garantia e eu vou lá todo mês fazer um compromisso lá, além da minha inseminação. Vou lá. Consultoria aí. Vou lá dar a consultoria. Mas eu tenho tanta responsabilidade, às vezes, com a posição da gente, que eu não tinha. O nome consultor, para mim, o dia eu fui colocar o nome consultoria na minha empresa mais de 6 anos, 7 anos depois que a minha empresa estava aberta. Porque para mim é uma responsabilidade, um nome muito pesado. Porque a gente mexe com o dinheiro dos outros. As famílias que estão ali empregadas. É muita responsabilidade. Muito. Então eu demorei muito tempo para falar que eu era um consultor. Hoje todo mundo fora, eu sou consultor. Eu morri de medo. Eu ainda ficava assim: será que eu sou digno de falar que eu sou um consultor? Cara, isso é de uma responsabilidade incrível, esse pensamento seu. Entendeu? Né? Então assim, eu fui
E aí então eu falei assim... E aí eu trabalhando, olha que ponto interessante, eu trabalhando só em seminário e tal, eu falei, rapaz... Eu falei assim, essa vida aqui não é fácil, não. E às vezes depois que você passa por determinadas coisas na vida, eu falei, rapaz, eu vou fazer medicina. Medicina humana. Aí o Sou Olímpio falou assim, Fábio, você é inteligente. Se você fizer, eu te banco. O tempo que você fica aí, pode fazer. Aí você fica aqui na fazenda e tudo e tal. Aí eu fui, comprei uns livros, tudo, eu ia para as fazendas estudar, passei no vestibular. Chegou na hora de fazer matéria, eu falei, não, rapaz, você tá doido, a minha vida é isso aqui, mas eu vou mudar o meu jeito de trabalhar. Aí eu falei, eu vou trabalhar diferente. Aí eu fui, montei um escritório, aluguei uma sala comercial na principal avenida de Cuiabá. Falei, eu vou ter um escritório aqui e vou começar a trabalhar, eu vou me colocar diferente. Você não foi pra medicina, não conseguiu? Não. E aí eu fui mudando meu jeito de trabalhar e minha casa, eu falei assim, vou transformar essa casa em escritório. E foi engraçado que eu falei, minha casa é muito simples, era muito simplinha. Aí eu falei assim, eu parei no sinal assim, e uma mulher me entregou um panfleto de piso de porcelanato. Aí eu peguei aquele panfleto, tava na promoção, rapaz, eu dou conta de comprar esse piso aqui. Eu fui lá e comprei o piso. Eu esqueci depois que tinha que trocar o forro, que tinha que quebrar as janelas, trocar as janelas. Então aquele piso ficou lá encostado. E aí foi 1 ano e 4 meses reformando a minha casa. Só que o dinheiro deu para eu reformar a minha casa, transformar ela em escritório. Eu falo assim, se eu pagar um aluguel, eu vou gastar gasolina, vou gastar o aluguel e às vezes é o que eu pago uma parte do ajudante do pedreiro no mês. E aí ficou eu e a minha esposa morando 1 ano e 4 meses tocando de roda em cada cômodo dentro da casa, assim. Para reformar. Para reformar e transformar a minha casa numa empresa. Sala de processamento de dados, sala de reunião, sala de estudo, almoxerifado, recepção, sala dos medicamentos, cozinha, fazendo tudo como manda o figurino. Aí foi 1 ano e 4 meses. E ainda na época os colegas ainda falavam assim comigo, assim, rapaz, você tá construindo escritório aí pra quê? Pecuarista quer você na fazenda dele. Pra que você precisa de escritório? Eu já tinha um sonho de ter uma empresa. Aí eu montei aí uma empresa teve uma empresa muito boa, com muita excelência, que vende franquia. Uhum. E aí eu falei assim, rapaz, tô com o escritório montado, se eu tiver essa franquia aqui eu vou fazer o exame de seleção para ter essa franquia. Aí na época a franquia não era cara, aí falei assim, essa aqui que é a renda que a gente projeta. Não, vai ser bom e tal. E aí me colocaram para falar com a psicóloga. Aí a psicóloga desmarcou comigo, aí um dia falou assim, Fábio, eu tenho prazo para entregar a sua avaliação, você pode me atender agora? Posso. Aí fiz uma vídeo com ela e tinha um menino correr no fundo dela assim, ela chamava a atenção do menino, tudo. E aí ela encerrou a entrevista e 3 dias depois essa franquia falou assim, Fábio, você não tem o perfil, você não serve para nós, você não tem o perfil para nos representar. Era empresa do quê? É empresa de consultoria também. Uhum. Aí eu falei assim, não, mais um não. Tô acostumado com isso na vida. Eu vou fazer a minha então, do meu jeito. E eu sou chão de fábrica. Uhum. Meu jeito é raiz. Eu rapo o canivete da terra para ver como é que é a terra, como é que tá a raiz do capim. E eu fui no meu jeitão sertanejo, fazendo, estudando, criando meus parâmetros. E as pessoas, assim, a gente que é de fazenda, você tem que saber lidar com o gerente de fazenda, né? E aí o pessoal começou a me chamar diante das situações, às vezes, de desonestidade de uma fazenda. Então hoje eu pego assim, Uhum. Eu sei interpretar, eu sei se tem fraude no frete, na compra. Eu sei pra mim. Sabe ler a situação inteira. Mas com muita tranquilidade. Isso aí hoje é o principal. Às vezes, um confinamento que está passando, às vezes, de um grande grupo. Aí a empresa grande, envolve muitas pessoas, a conta não está fechando. Então esse é o meu principal trabalho hoje.
né? Eu fui sendo chamado. E às vezes, o que acontecia? Às vezes, teve uma situação interessante. Às vezes o dono da fazenda, os filhos não sabem nem onde começa nem onde termina a fazenda. E o pai morre, vem a falecer. E pra tocar? Eu falei assim, e aí? E aí, às vezes, o gerente tá muito tempo ali, às vezes ele é desonesto, e ele colocou o cunhado, o irmão, o cara da igreja dele, todo mundo ali, e vira aquela quadrilha. Vira uma prefeitura ali. E aí, no tempo entre o sepultamento, às vezes, do dono da fazenda e até a família chegar, some 500 cabeças. Caramba! Entendeu? Acontece isso mesmo? Eu tô falando que eu fui chamado por esse tipo de situação, entendeu? Então aí como que você entra dentro de uma fazenda dessa? Então aí o que eu fiz? Eu peguei, contratei um cara para ser o gerente da fazenda, aí fiz uma capacitação com ele dentro do meu escritório, coloquei um uniforme da minha empresa, cheguei lá e falei, nós somos uma empresa de assessoria, nós viemos aqui para ajudar vocês. E aí eu falei assim, ele vai ficar aqui, ele vai colocar um bote eletrônico em todo o gado, que nós vamos colocar no sistema. Mas aquilo é para quê? Para eu saber a contagem do gado. Para ele ir no gado. Uhum. Né? Mas já era o gerente que ia ser novo da fazenda. E aí eu falei assim, esse técnico aqui, ele vai medir todos os pastos. Aí eu pegava as coordenadas das matrículas e tudo, e aí o cara ia lá, passava o GPS em todos os pastos. Ele fazia o levantamento. Estamos com a fazenda na mão, vamos começar a mandar o cunhado embora. Porque a cobra, nesse sentido, você tem que ir matando pelo rabo. Uhum. Aí manda o cunhado embora. Quem que é o outro braço forte dele? É o capataz? Manda o capataz embora. Aí quando chega na cabeça da cobra, ela mesmo chega e pede para sair. Então, tá estruturada já. Então, mas para você fazer isso, você tem que ter conhecimento de fazenda, você tem que ter conhecimento de coisa, você tem que saber lidar com o vaqueiro. Você tem que saber como que é as mentiras do vaqueiro. Tem que conhecer o processo inteiro. Você tem que saber. Inteiro. Entendeu? Então, e hoje eu sou chamado, às vezes você... Igual, por exemplo, tem uma regra de gestão que é muito clara. Quem está no operacional não pode envolver em compras. Porque senão o cara já começa a... eu tô comprando dessa pessoa aqui que tá ganhando presentinho. Então toda fazenda, se não for o dono, ele tem que ter uma mulher, um setor de suprimento para fazer as compras. O operacional, ele tem que gerar demanda. Eu preciso disso. E aí tem que ter uma assessoria para ter a qualidade do produto que ele precisa. Sem dúvida. Porque senão pode comprar, o outro também pode querer receber presentinho lá, o setor de compras. O setor de suprimento, ele tem que ter, quando não é o dono, tem que ter uma pessoa de confiança, é muito importante você falar isso, que quando você observa que tem fraude no setor de suprimento, não adianta você trocar a pessoa somente. Você tem que trocar as pessoas e o fornecedor. Porque geralmente é o fornecedor que começa a plantar a semente. Começa a corromper todo mundo ali. Então você tem que trocar. Então, sabe essas pegadas de... Isso é coisa de vivência. Então, isso a gente... Domina. Como você consegue hoje gerir tanta... Como é que tá o tamanho dessa empresa? Como é que foi o crescimento dessa FMX para chegar no tamanho que você tá, a robustez que você tá hoje? Muita dor, né? Porque eu tive que inventar o meu negócio, né? Então hoje eu tenho as pessoas que fazem os levantamentos, diagnóstico, coisa operacional. Então eu tenho minha equipe, a gente insemina mais de 40 mil vacas hoje. 40 mil vacas? Por estação? Por estação. Por ano, né? Por ano. Meu ano começa em julho e acaba em junho. Então esse ano deu um pouco mais e a gente atende hoje aí mais de 100 mil animais de engorda, né? Porque hoje E aí, mas só tipo, trazendo um pouquinho da história. Eu não sabia nutrição. Eu não tinha esse conhecimento de nutrição. E aí eu comecei, e eu sempre, os meus grandes ídolos, eu tenho 3 ídolos de infância. Um é Beto Carreiro, e eu tive a oportunidade de ver ele num circo. Um já sentou nessa mesa, eu não conheço ele, que é o Adriano Moraes. E o outro é o Zezé de Camargo. Sou apaixonado no Zezé de Camargo. Eu não conheci ele também, não. Nunca vi ele, não. Só de show, assim, vai no show. E eu tenho os meus grandes ídolos. Você já conheceu o Adriano Moraes de perto, não? Não. Então você tá convidado, vamos comigo na casa dele. Eu já vou... Eu sem pedir autorização pra ele, ele já autoriza. Então tá bom, obrigado. E aí... Mas eu tenho meus grandes ídolos, que é os caras que eu admiro profissionalmente. E eu sempre fui atrás do melhor.
né? O de reprodução, minha filha chama Pietra por causa do professor Pietro Barucelli, que foi um dos caras que falou: Fábio, você tem que ir pro Mato Grosso, pro Centro-Oeste. Entendeu? Aí lá no Paraná tem o Márcio Segui e tantos outros, doutor Branco, Ferriani. E aí eu procurei um grande consultor em nutrição, falei assim, para esse cara me ensinar. Me dá o pulo do gato, porque eu sou meio autodidata, assim, porque eu começo a ler as coisas, eu começo a aprender, e eu falei, eu quero um cara só para me corrigir, você tá certo, você tá errado, entendeu? Eu fui num grande consultor, um cara que eu admiro demais, e aí eu tive até ele, aí eu contei um pouco da minha perspectiva, do que eu queria de crescer na nutrição e tudo. Ele falou, me manda um e-mail. Aí eu fui, ele não me deu a resposta imediata, né? Aí eu fui, falei aquilo tudo de novo no e-mail e tudo, né? Aí todo dia eu levar, será que ele vai me responder? Você vai me ajudar? E eu não pedi de favor, eu falei assim, quanto o senhor me cobra só para avaliar e falar se eu tô certo, se eu tô errado. E aí veio a resposta do e-mail dele. E ele falou assim, Faber, desejo sucesso para você, mas não, no momento não tenho interesse em democratizar meu conhecimento. E mais um não. Dos tantos que já tiveram, tem problema. Rapaz, não é isso que vai. E aí eu fui atrás, e aí eu lendo livro, e criei o hábito de ler leitura em livro em inglês e tudo, e eu fui meio autodidata, fui aprendendo, e fui achando grandes profissionais que foram me abraçando. E eu tive uma característica, eu comecei a atender um confinamento aqui no estado de São Paulo, que é tudo de resíduo, de indústria, de um grupo grande aqui, de indústria de alimentos. E essa característica também depois eu levei para o Mato Grosso, de aproveitamento dos coprodutos, né, das indústrias, de etanol de milho. E eu sempre fui desafiador, porque eu criei uma característica, para mim o principal indicador de uma fazenda, eu não fico me prendendo. É lógico que todos os indicadores são importantes, mas para mim é um só indicador, ROI, retorno sobre o investimento. Então eu bato o olho lá embaixo, na última linha. O que está dando de lucro? Então eu formulo dietas de rentabilidade. Às vezes eu sei que aquele boi vai chegar lá no frigorífico sem gordura, mas é o que está dando mais dinheiro para o meu cliente, é o que está pagando a conta. Eu fui criando essa características e às vezes eu tinha umas condutas profissional meio fora da curva, e aí aquilo foi dando certo, mas eu sempre tive retaguarda de grandes profissionais, isso eu não escondo. Sempre tive os grandes caras referência me validando. O que você acha de eu dar mais esse passo? Vai, Fábio, eu acho que vai dar certo. Então, e muita leitura, né? E aí esse foi construindo a minha empresa. Hoje a gente atende 47 fazendas no total, né? Tem pessoas que me ajudam na nutrição, tem equipe que toca a reprodução, né? Quantas cabeças de gado roda na sua administração? Varia em torno de 150 mil, aí nos picos, quando nascimento de bezerrada e tudo, chega a quase 200 mil. Que maravilha. Entendeu? E você dá assessoria da inseminação até o abate? Desde da execução da inseminação. E aí todos os clientes nossos, a gente não trabalha assim, Fábio, eu quero que você passe o ultrassom aqui, não faz esse tipo de serviço. Nós trabalhamos mensal. Então o nosso comprometimento é com o resultado. Lembra da história do biscoito amanteigado? Biscoito de R$300. Entendeu? Então eu vou até o abate com o meu cliente. E aí sempre vai pedindo, agora eu tenho que entender. Eu lembro que eu andava nos frigoríficos, eu era moleque, eu vinha eu desossava um boi, sabia? Antigamente nós tinha aquele negócio, desconta 1 quilo de capim por arroba, um arroba de bezerro. E aí eu fui lembrando de toda aquela minha referência, fui trazendo como é que desnuca, como é que é uma degola, o certo. E aí eu fui para a planta frigorífica, né? E ajustando. Aí depois veio essa volatilidade do mercado. Eu falei, cara, eu tenho que aprender a operar no mercado futuro, no mercado financeiro.
E você aí opera hoje o Mercado Futuro? Sim. Não eu diretamente, né? Tem as agências, né? Mas eu que dou o posicionamento, né? Ó, vamos entrar nessa posição, ó, vamos sair dessa posição, né? Então aí a gente faz todo o direcionamento, toda a leitura de mercado. E nada mais é que a minha vida é muito intensa na pecuária, né? Eu respiro boi 24 horas por dia, né? Agora, contando a sua história desde de criança, que você contou pra gente aqui, uma história maravilhosa, por sinal, uma história de inspiração mesmo. Eu fico admirado, mas eu digo o seguinte, você é muito pessoal, você que tá ali no aquele seu conhecimento. Vou voltar naquela historinha do colecionador de bula de remédio de vaca. Como é que você prepara os seus profissionais para te acompanhar dentro da FMX? É um grande desafio, né? É um grande desafio. Porque você falou, é chão de fábrica. Isso eu tento passar para os gerentes, não só para mim, mas eu levo meu conhecimento para todos. Para os seus clientes. Meus clientes. Mas o seu time da FMX tem que ser preparado. Sem dúvida. Esse aí é o mais desafiador para você, talvez. Esse é o mais desafiador. Entendeu? Porque não é uma rotina fácil, né? Você tem que estar numa fazenda aqui, Mato Grosso é muito grande, e aí você tem aquele cara que você faz um cara bom, aí ele volta lá na família dele, ele arruma uma namorada e vai embora, né? Então, mas ainda assim, ano a ano a gente constrói cada vez mais pessoas, e você tem a teoria de Pareto, né? Que é 20% gera 80% dos resultados. Então você pode ter várias pessoas, mas os 80% do seu resultado sai de 20%. Essa é a teoria de Pareto. E o que eu mudo, a minha presença numa fazenda hoje, eu não preciso estar lá todo dia. Um botão que eu giro aqui corresponde a 80% da fazenda. Uma coisa que eu mudo numa dieta, viabiliza o negócio ou inviabiliza, né? Então... E hoje você monitora tudo isso via escritório, praticamente. Lógico que eu não faço a gestão financeira, administrativa da minha empresa. Até porque eu tenho outras empresas hoje, né? Então eu não faço. Eu sou um soldado de linha de frente da minha empresa. Aí tem que ter uma equipe... Porque eu tenho que estar ligado, eu faço a gestão das fazendas, né? Então... E a gente é muito no corpo a corpo, né? E são fazendas com todas elas que você atua, cria, recria, engorda, uma é só engorda, outra é cria? A maioria que a gente atende é de ciclo completo. Mas a gente tem projetos que é só de cria, né? E aí, com todos os desafios e aí eu passei a trabalhar na região da soja, que é Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Nova Mutum. E aquilo ali é o desafio. Você tem que colocar o boi para competir com a soja. E aquilo ali foi uma escola e tanto para mim. Então eu não tenho assim medo de desafio. Então aquilo ali foi impulsionando. Você tem que fazer dieta assim, muda. Então às vezes um cliente meu era de cria. Eu vi que ele tinha potencial para virar ciclo completo, ele virou ciclo completo. Eu fiz ele virar. Transformei ele, vamos começar a engordar boi a pasto com suplementação, com semi-confinamento, agora vamos para a soja batendo na porta dele, oferecendo o quê lá? 10 sacos por hectare? Mais ou menos então, isso. De arrendamento. Então, isso aí... não é que eu não acho que eu sou bom, Rafa. Eu sou grato a Deus pelas habilidades que Ele me dá. Então eu não me acho melhor do que eu sei, do que o outro, não. Eu sou um privilegiado que Deus me deu habilidade. Então eu chego numa fazenda, eu vejo a saída dos pontos cegos dela com muita naturalidade. Então eu acho que como você tem o dom da palavra, né, da comunicação, né, isso é Deus que te deu, né? Então é assim que eu penso, né? E tem uma história que a gente estava conversando antes de entrar aqui, que você começou a contar, eu falei, para você me contar lá dentro que eu queria saber. Teve um momento que você sofreu um acidente? Isso foi recente? Tem pouco mais de ano. A coisa que eu mais gosto é andar a cavalo, né? A FMX já tá voando, andando normal. Pernas. E eu faço um trabalho social que eu quero resgatar a vinda da população para as feiras agropecuárias. Porque eu acredito, Rafa, que o agro tem que melhorar a comunicação.
Concordo. Eu nunca falei, num momento de dificuldade, nunca saiu da minha boca. Fica em casa ou o agro não para. Porque ninguém pediu para parar. Uhum. Eu interpretava assim, eu penso muito no lado das pessoas pobres, sabe? Você pediu para parar, para fechar o seu restaurante? Quem que vai pôr cadeado nas porteiras do agronegócio? Não tem como. Entendeu? Uhum. Então eu falo assim, eu interpretava aquilo de uma forma diferente das pessoas. Eu falava tipo assim, eu posso trabalhar, você não pode. Então eu acho assim, tem algumas coisas em plena pandemia ali, aquele super estímulo, os alimentos faltando, o preço dos alimentos tudo subindo de valor, o pobre passando dificuldade, e às vezes as pessoas faziam aquele arroba do boi 360 na mão, aí uma música, é gostosa, é divertida, a batida é gostosa, mas e o pobre, como que ele enxerga isso? Assim, os meninos da pecuária, que nós tem dinheiro, como que o cara que tá lá num bairro da periferia, com dificuldade, como que isso chega para ele? Eu gravo semanalmente, falo um pouco do mercado, da minha vida, no site em Cuiabá, do Mato Grosso, Agronews, e às vezes tá o comentário ali, a gente tá passando a pecuária um momento difícil, e vê um comentário ali embaixo assim, agora a carne tem que baixar mesmo, porque vocês ganharam muito dinheiro. Uhum. É o jeito que a gente está se comunicando. Eu tive no Uruguai, eu vi lá, eles não estão utilizando o agronegócio, tá usando agroalimentação. Interessante. Então, aí tem uma música agora aí, que é bacana, a gente valorizar o agro, né? A gente vive, mas o país inteiro. O agro não é nada sem a cidade, esse São Paulo, esse trânsito aqui. Isso aqui também não é nada sem o agro, a gente é uma coisa só. Então a gente tem que melhorar a comunicação. E agora tem uma música aí, que a minha colheitadeira vale não sei quantas Porsche. Então eu acho que nós temos que melhorar a nossa comunicação. Porsche é Porsche, colheitadeira é colheitadeira. Uhum. Então, assim, mas a batida é legal, é gostoso, Eu gosto os artigos são maravilhosos, mas a gente tem que pensar no outro lado também. Então, assim, e aí eu fiz esse trabalho de levar a pecuária para a maior feira do estado do Mato Grosso, que é o Show Safra em Lucas do Rio Verde. Uhum. E aí eu saí sem dinheiro público, sem nada, reuni os produtores, construímos um curral, foi um show. Levamos empresa e tudo. Na hora que eu vi o pavilhão com a senhora dona de casa, com um carrinho de bebê andando e gado um lado do outro, aquilo para mim, que eu lembrava na minha infância, nós tinha duas alegrias no ano. Um era Folia de Reis e o outro era Feira Agropecuária. Né? E aí eu levei isso, fiz a Expo Agro. Esse ano, levei o gado novamente. E aí é um trabalho social que eu faço. Às vezes quem não viu lá na dianteira fala, o Fábio tá ganhando dinheiro com isso aí agora, né? Uhum. E eu me desligo 20 dias da minha empresa e fico me doando para aquilo. Para levar a gente a população da cidade que não conhece a tanto. Criança. Aí vem aquela criança, o pai veste ele de vaqueirinho, põe um chapéu, né? E aí aquela criança vai lá para tirar foto. Aquilo para mim fala assim, sacramentou. É uma vitória. Valeu. Uhum. Entendeu? E o interessante é que os meus clientes tudo pondera e valoriza e me permite esse meu trabalho. Você vê o quanto que a sinergia é gostosa, né? Então, e eu fui organizar o Show Safra e eu tava recebendo lá os animais, eu falei assim, vou levar um cavalo meu para deixar lá, para precisar apartar um boi, alguma coisa assim e tal. E eu acabei, eu peguei Covid, eu fiquei muito ruim de Covid, eu perdi muito peso. E aí tinha uns 40 dias que eu tinha sarado do Covid, sabe? Uhum. E aí
E eu fui montar num cavalo e faltou malícia mesmo. Porque eu cheguei lá, quando ele tava num rancho, e ele não tava dos mais bem cuidados, sabe? Então, se não tá bem cuidado, não tá sendo montado, né? E aí eu fui, dei um banho nele, e aí a minha esposa me deu uma sela de presente naquele dia. Eu falei, não, eu tenho que pôr a sela no cavalo e dar uma montadinha no cavalo. Uhum. Aí eu coloquei a sela no cavalo, aí eu montei nele, aí eu toquei ele no passo, toquei ele no trote, e quando fui dar um meio galopinho, ele chamou um pulo, e eu fraco, magro, aí disse que eu virei cambalhota no ar e caí de pescoço no chão. Aí no que eu caí de pescoço, na hora que eu vi que eu bati o pescoço no chão, que eu senti isso aqui enterrando, aí eu, na hora eu vi, falei assim, não, é grave. Na hora. E aí nisso, a medula, né, inflama, eu perdi o movimento das pernas, eu caí dali. O pessoal desesperado, não põe a mão nele. E a sorte que eu tava no centro de eventos do Show Safra, então era próximo à cidade. E o corpo de bombeiro bem próximo. E aí, por inflamar a medula, meu pulmão começou a parar de funcionar, porque corta a comunicação. Ele começou a encher d'água. Eu falei, será que eu tô estourado aqui por dentro? Porque isso aqui roncava, né? Eu fui perdendo o fôlego, perdendo a consciência. Aí eu tinha convicção de que eu tava morrendo. Eu tô morrendo. Que cidade que você tava? Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde. Aí eu lembro aquela correria de ambulância, e aí eu fui perdendo, eu lembro vagamente já dele batendo a lanterna no meu olho. Eu falei assim, rapaz, ainda eu raciocinei, tá vendo se eu tô morrendo porque minha pupila tá dilatando. Uhum. E oxigênio. Eu perdi a consciência. Aí eu acordei no dia seguinte, na UTI, tava lá no oxigênio, tudo. Mas a alegria de você acordar e saber que você tá vivo, isso aí não... A vida é a maior riqueza. Eu vejo tantas pessoas falando que se você for rico, milionário, que você vai ter liberdade. Dinheiro é bom. Mas se você não depender de ninguém para você ir num banheiro, fazer suas necessidades, é uma riqueza tanta. Né? E aí você ficou quanto tempo? Aí eu fiquei... Naquele primeiro momento, como a minha medula estava inflamada e no hospital não tinha ressonância, então eu não sabia se eu ia voltar a andar, porque minhas pernas eu já não sentia, né? E aí foram meses de tratamento, aí minha perna foi voltando, a medula foi desinflamada, eu quebrei a C7, né? Aí tive lesão de plexo braquial, né? Uma fratura na perna. E o meu lado... Aí depois eu fui voltando, meu lado esquerdo ficou débil, sabe? Fraco. Não paralisado. Não, eu não sentia a mão, ficava meio dormente, eu não tinha os movimentos, nem força, né? Eu me falei, talvez você não vai voltar ao normal, né? Aí muita fisioterapia, tratamento. E aí eu passei a usar um tercinho na minha mão, e sempre muito grato a Nossa Senhora Aparecida, né? Independente de qualquer religião, eu tenho muita fé em Nossa Senhora Aparecida. E aí eu pedindo ela, e aí com o tempo que foi voltando normal meu braço, né? O terço ficava na mão esquerda. O terço ficava na mão esquerda, que é a mão que tava besta, né? Boba, né? E onde que eu ia? Eu ia com o terço, tomava banho, dormia, tudo. E eu tinha vários terços e só tirava e trocava. Aí tinha uns coloridinhos, tudo. Eu falei, pô, como é que... Eu fui ficando bom, falei, como é que eu vou trabalhar com esse terço, né? E aí eu já tava começando a pegar uma rotina e tudo. E eu não gostava de tatuagem de jeito nenhum. Mas já tava 100%? Não. Tava uns 80, né? Mas já com as perspectivas boas, meu braço já voltando bom e tudo. E aí eu falei, rapaz, aí aquilo me deu uma coisa no meu peito, assim, né? Uma vontade, né? Eu falei, rapaz, eu vou fazer uma tatuagem de um terço que ele nunca vai sair do meu braço. Eu nunca gostei de tatuagem. Aí eu liguei pra uma amiga minha que tinha o corpo todo tatuado, né? Aí
Aí eu falei, quem que é o melhor tatuador do Mato Grosso? Aí esse cara aqui, eu liguei pro cara que falou, só tem data pra daqui uns 15 dias. Eu falei, põe preço pra você me atender amanhã. Aí ele falou, rapaz, não tem. Eu falei, põe preço. Ele foi tanto, eu pago. Aí eu fui pra lá, aí eu fiz a tatuagem no braço pra Nossa Senhora Aparecida, né? Fiz uma santa e tudo. Pra eu nunca esquecer do que a gente passa, né? Que lindo. Então isso não me faz, né? Sei que algumas pessoas às vezes, né, não gostam, mas foi uma forma de uma coisa que me contrariava e eu falar assim que a vida... compromisso de você continuar usando o terço na mão, você fez em cima da tatuagem. É isso aí. E assim, Rafa, eu conheci a dificuldade financeira, doença, mas a limitação física é diferente, porque você depende 100% das pessoas. Uhum. E logo que eu sofri acidente, eu não sabia se eu ia voltar à minha rotina, algumas pessoas cancelaram o contrato com a minha empresa, porque eu não estava trabalhando, eu fiquei praticamente 1 ano sem trabalhar, né? Você era o pivô, né? Então, muitas pessoas... Eu no hospital, a pessoa às vezes falou, o cavalo é bom, vamos ver se não é compra barato ele. A pessoa ligava, eu lá no hospital, estamos querendo comprar teu cavalo. Nossa. É o ser humano. É o ser humano. E aí você aprende, você cria habilidades, você aprende a separar como o vermelho do amarelo e do verde. Quem gosta do Rafa, quem gosta do que o Rafa faz e quem gosta do que o Rafa tem. Então, passar pelo que eu passei e estar hoje na condição de poder trabalhar e ajudar, porque eu não penso mais que eu não sou veterinário, eu sou um cara que sai para produzir alimento para a população. É assim que eu sei a importância do que eu faço. Entendeu? Lindo. Então, assim, e passar por isso hoje e não ter uma sequela é que eu sou um privilegiado, porque o ensinamento é muito grande. Eu lembro que eu estava deitado na cama, não tinha o que fazer, e eu lembrei que quando eu era criança eu fui comprar um periquitim. Eu cheguei lá, vi o Agapornis. E aí eu falei, rapaz, quanto custa aqui? Era um dinheiro que era absurdo, eu não tinha dinheiro. Eu lembrei, falei com a minha mulher, compra o Agapornis, que eu não tive Agapornis ainda. Aí ela fez um viveiro todo coloridinho, colocava dentro do meu quarto, ficava dentro da cama, assim. Eu ficava deitado, vendo os passarinhos pulando, um pro outro, assim. Eu sabia quem namorava, quem batia, quem era manso, quem era falador, né? E aí você passa a dar valor às pequenas coisas, porque você só fica querendo conquistar, mas não usufrui do que você conquista, né? E uma coisa que eu aprendi também, não é que eu tô querendo ser coach, não. Longe disso, eu não sou cara para isso, não. Mas é coisa que eu aprendo. Quando você está triste, passando por algum problema, vai fazer a coisa que você mais gosta. Não deita e vai dormir, não. Não entrega, não. Não entrega, não. Vai fazer o que você mais ama. Vai ficar perto de quem você mais gosta. Que é isso que te dá a vida, a vontade de... É isso que... Isso faz parte, é o principal do tratamento, eu acho. É o principal, que é o que te dá a folha da vida. Então, se você tá com um problema, você gosta de cavalo, vai pra perto do teu cavalo. Ah, mas eu tô apertado e tudo. Foca naquilo que te agrada, porque é aquilo que vai te dar a força e a energia. Porque diante de problema a gente precisa ter mente boa e energia para lidar com eles, né? E nunca desistir. Eu falo que quem desiste é porque tem alguma coisa de privilégio, né? Então, como eu não tive oportunidade de desistir na minha vida, então eu vou com foco. Hoje as pessoas têm aquele que trabalha e não tem ideia. Tem aquele que tem ideia, mas não consegue pôr em prática. E tem aquele que põe em prática e no primeiro obstáculo já desiste. E tem aquele que entrega, que fala desde lá da ideia e fala que vai fazer, entrega. Eu sou esse cara. Eu entrego. Eu já peguei confinamentos em situação que o povo fala assim, você é doido de pegar isso aqui. E eu falei, não, mas tá aqui, ó. Né? Tá pronto. Maravilha. Entendeu? E assim eu fui levando. Hoje você tem a FMX. O que mais você tem que roda no seu grupo? Grupo nada, que eu sou... Não. Eu sou proprietário da FMX,
né? Sou um soldado dela. Aí eu tenho uma sociedade com a Renascer Biotecnologia, uma empresa de venda de sêmen. Então, o estado do Mato Grosso, eu sou sócio da Renascer, que é lá do Rio Grande do Sul, né? Junto com o senhor Paulo Pavim, uma família fantástica. E tem a distribuidor, sou distribuidor no estado inteiro da Boto Pharma. Boto Pharma. Produtos PET, é um projeto novo, né? E tem outros projetos vindo aí, né? E cada projeto novo, tudo que você começa novo, por mais que você tenha um nome, por mais que você tenha capilaridade, sempre às vezes que você chega, as pessoas às vezes te tratam com descaso, desacreditam em você, mas é isso que eu gosto. Porque muitas daquelas pessoas que falaram não para mim, vai no meu escritório hoje, a gente compra deles, somos parceiros, entendeu? Então, o mundo é redondo, né? Ele tá sempre girando, né? E às vezes o não te motivou muito mais do que se fosse um sim, né? Ave Maria. Né? Então, é o que eu falo, todo negócio, mercado financeiro, eu falo, é como você pega um saquinho, você coloca 14 bolas brancas e 6 bolas vermelhas. Aí você fala assim, não, eu quero as bolas brancas, que é o que vai me dar, é que eu escolhi tudo. E aí você só tira a bola vermelha. Aí você tirou a primeira bola vermelha, você desanima. Aí você tira a segunda, você desanima. Você tira a terceira, você desanima. Às vezes você quer desistir. Mas às vezes, às vezes você tirou todas as vermelhas, mas depois você vai ter só as brancas. Verdade. Entendeu? Então, você não pode desanimar. O que vale é você superar os obstáculos. O que vai fazer você chegar no resultado que você quer é você vivenciar isso aí. Agora, a gente tem o quê? A desmotivação. Nenhum ser humano acorda todo dia do mesmo jeito, né? Mas é por isso que eu acho que a gente tem que olhar e saber realmente o valor da vida. É uma pena que às vezes a gente tem que passar por tanta coisa, às vezes, para dar valor às mínimas coisas, né? Mas eu vejo hoje muito na internet essa pregação pro cara virar um milionário. Eu acho que a vida hoje, o verdadeiro rico é aquele que sabe o verdadeiro valor da vida e como levar ela, né? Sem dúvida. Então, isso aí não tá... E o obstáculo foi o que não faltou na sua vida, né? Não. E eu sou um privilégio, né? De poder estar no estado do Mato Grosso, representar... Eu falo que, às vezes, a gente, por mais que você faz um trabalho que tem uma certa repercussão, a gente é muito pequeno. Então, o agronegócio, ele é tudo. Ele é o nosso país, ele é cada pessoa. Ele é o cara do rock que vem e come um hambúrguer aqui. Ele é o cara do escritório aqui que vem e toma um leite. E a calça, entendeu? Jeans que nós estamos vestindo. A calça jeans. Então, assim, por mais que você faz um trabalho que às vezes ele é visto, nós não é nada. Nós é a força de todo mundo da união. Entendeu? Por mais que você às vezes é presidente de alguma associação ou de alguma coisa, a gente não é nada. O que manda é o conjunto, é todas as pessoas. Entendeu? Então, é isso que eu procuro passar para aqueles que às vezes vêm pedir uma experiência, né? A mão de obra, ela mudou muito, né? O perfil de mão de obra, a gente até começou o diálogo com você. Hoje a escola agrícola não é mantida pelos alunos, né? E a gente ainda... a mão de obra qualificada está cada vez mais escassa. Eu falo, a gente que já é da década de 80, nós vamos ter que trabalhar até 70 anos, cara. Entendeu? Vai. E a gente ainda não sabe os efeitos que virão dessa geração que foi criada no celular, né? Ela ainda é nova, né? A gente não sabe o que... Ela não virou adulta ainda. Ela não virou adulta ainda. Então a gente tem bastante desafio aí pela frente. Cara, não tem muito papo pra falar, já fica aqui a hora que você quiser voltar, porque a sua história de vida é uma história fascinante, maravilhosa. Quero te agradecer, eu sei da sua correria. A gente se conheceu em Cuiabá, mês de maio, né? Que eu tive lá, fiz fazer um leilão, a gente se conheceu lá. E
E dali a gente começou a conversar e é um prazer ter você aqui. Eu sei da correria que você veio. Tá vindo de Uberaba, não é isso? Tô vindo da Expogenética, lá de Uberaba. E já vai embora pra Cuiabá hoje à noite? Amanhã eu já tô lá em Lucas do Rio Verde, já chego em Cuiabá, amanhã eu sigo pra Lucas também. Isso é gostoso também, essa correria, conhecer gente, conhecer o Brasil. A dinâmica, né? Mas quero te agradecer muito pela sua presença, te parabenizar, dizer que é um orgulho poder ter uma história que você abriu aqui, emocionante, uma história de vida que nos ensinou muito hoje aqui. Eu que te agradeço o presente de estar aqui. E eu sou um fã do programa, assisti todos, escutei todos, né? Porque ando no carro lá no Mato Grosso. Fico assim, poxa, mas é só um por semana, né? E é tanta estrada, né? Então é um presente estar aqui para mim. Muito obrigado, parabéns a você e toda a equipe por esse maravilhoso projeto de levar essa comunicação e tantas histórias aí de pessoas que a gente admira e a humildade, né? Das pessoas do agronegócio, né? A gente tem que levar isso para no nosso Brasil afora aí. É isso aí. Obrigado, Fábio. Obrigado a Deus você, te abençoe Rafa. muito. Que Nossa Senhora te guarde aí no seu braço sempre. E conte com a gente que as portas aqui estão abertas para você. Amém, Rafa. Obrigado. Valeu. Valeu. Esse foi mais um Agro 360 para você, falando com o Fábio Monteiro da FMX Pecuária, uma empresa fantástica, história fascinante. Semana que vem, estamos de volta aqui com mais um Agro 360 para você.